Bom, vamos lá para a nossa parte 2, então, sobre a resiliência nas adversidades, né? Lembra que na última parte eu deixei um gancho falando sobre o poder do pensamento, né? Então vamos parar para pensar, gente, que as situações, elas acontecem independente da gente, né? Então, catástrofes, né? Como a gente viveu ali em Mariana, viveu em Brumadinho, né? O que aconteceu não foi uma coisa especificamente ligada àquelas pessoas que eram trabalhadoras da usina, mas, né? Aconteceu. Agora, a forma como a gente lê as situações, essa sim é que pesa. Então, às vezes você tem dentro da família pessoas que viveram o mesmo problema, mas uma pessoa ela sofreu mais que a outra, né? Uma pessoa teve uma capacidade maior de absorver isso, de lidar com isso, elaborar e conseguir tocar em frente, e outra pessoa parou. Por que que isso acontece? Por dois motivos, né? Uma é a vulnerabilidade ao estresse. As pessoas nascem, em outro vídeo eu até já falei sobre isso, existe uma predisposição do organismo, né, a se estressar, a ler, a ter uma estrutura psíquica rígida e fazer leituras muito pesadas, né, aliado às vezes a uma imaturidade emocional, né. Então existe um conjunto de fatores orgânicos, familiares e sociais que desencadearam isso na pessoa, né? Então, para pensar seria essa vulnerabilidade ao estresse, né? Outras pessoas acabam lidando, né? Olhando a adversidade, olhando o problema como uma forma natural de lidar. Veja, e isto não é não sofrer. As pessoas elas julgam muito errado. Elas falam, porque eu errei, porque eu fui imaturo, porque eu sou fraco. Não, a gente sofre e tem que sofrer, porque é no sofrimento que a gente elabora, é no sofrimento que a gente cresce, né? Mas tem pessoas que conseguem lidar com o sofrimento e sair dele, e outras pessoas ficam paradas no sofrimento, né? Então é nesse sentido. Existem umas forças que fazem com que a pessoa lide de uma maneira menos resiliente. Então, se ela não tem uma história de vida favorável, se ela tem um aspecto psicológico muito rígido, uma estrutura de personalidade muito rígida, se ela não tem um apoio emocional, né, e tem essa predisposição à vulnerabilidade, ela vai ser uma pessoa com pouca resiliência. Ou seja, vai ser uma pessoa que tem essa capacidade, mas vai precisar desenvolvê-la, né? Esse seria um ponto fraco dele. Em contrapartida, né, o Maurice Van Der Poel, ele analisou, né, ele era um psicólogo americano, e ele analisou fatos históricos, né, muito marcantes da humanidade, e ele percebeu que dentro do Holocausto, ele escolheu o Holocausto, é, existiam pessoas que desenvolviam, como se fosse um tipo de um escudo plástico. Elas estavam sendo humilhadas, ultrajadas, tudo que elas tinham estava sendo arrancado, mas mesmo assim parecia que tinha aquela força de vida lá dentro que não deixava elas morrerem e que elas conseguiam ver que existia luz no fim do túnel. Um livro muito bonito, né, que eu recomendo a todos é A Bailarina de Auschwitz, né? Essa mulher, ela sofreu todos os abusos, todas as violências do Holocausto, e hoje ela é uma psicóloga especializada em estresse pós-traumático. Então ela escreveu, né, ela era uma bailarina quando criança, quando jovem, e ela escreveu esse livro, A Bailarina de Auschwitz. E aí você vê a enorme capacidade que essa mulher teve de enfrentar, né, de não se deixar abater apesar de toda a violência externa. Então, uma coisa que o Maurice descobriu é que existia nessas pessoas, né, que estavam lá no Holocausto, e vocês vão ver isso com ela, um senso de humor, né? Apesar da desgraça, né, você ri com ela, né? Parece um paradoxo, né? Mas o senso de humor,
O brincar alivia as tensões. Mostra para o cérebro que não está tudo tão ruim assim. Porque quando você brinca, você sorri. E toda essa musculatura, né, avisa ao cérebro que as coisas não estão tão ruins. Então, você começa a criar uma energia. Eu, quando trabalhei muitos anos, né, no hospital psiquiátrico, eu era coordenadora do departamento de psiquiatria, inclusive a nossa ala ficava lá dentro, né? A nossa sala ficava dentro de uma ala, né? Então a gente era o tempo todo, né? Era a porta batendo, quando abria a porta entrava algum paciente e tal. E eu sempre orientava o meu pessoal. Vamos rir, aqui dentro a gente fecha a porta, vamos brincar, vamos tirar sarro um do outro, vamos desopilar o fígado. Para depois, quando a gente sair daquela porta, a gente ir trabalhar e ir com mais energia, porque é isso que os nossos pacientes estão precisando da gente. E dava certo. A nossa equipe era a mais alegre, inclusive fazia parte, né, da escolha para trabalhar lá, né? Era um dos critérios de escolha. A nossa equipe era mais alegre e era mais resiliente. Aguentava as pressões que vinham da diretoria, aguentava as pressões que vinham dos casos, da família, e a gente realizou um belo trabalho lá. Então, o senso de humor é uma coisa muito importante. Laços interpessoais significativos, né? Então, lá no Auschwitz, né, você percebia que ela tinha o namorado, ela tinha a fantasia de que talvez ela fosse rever os pais, ela tinha uma irmã que estava lá, ela tinha uma irmã que estava desaparecida, mas que ela achava. Então, esses vínculos afetivos, ela tinha pessoas que gostavam lá, que gostava lá. Então, esses vínculos afetivos iam mantendo a pessoa viva. E a partir disso ia construindo, né, um espaço psicológico ali, né, para ela poder enfrentar. Nós estamos falando aqui de catástrofes, né, da nossa história. Mas não necessariamente a gente pensa em grandes traumas. Às vezes situações que não sejam tão pequenas, que às vezes para você é uma bobeira, para outra pessoa não foi. Então, não vamos sempre, quando a gente fizer uma análise da resiliência, do estresse, vamos pensar que não necessariamente foram grandes eventos, e sim a forma como essa pessoa está recebendo essa situação, né? Então, veja, de novo, o pensamento tem um poder muito importante, né? Então, o que a gente tem que aprender? Aprender a perceber o que eu posso mudar, que está no meu domínio, o que eu não posso mudar, portanto, eu tenho que me adaptar, e adaptar aí não é ser subjugada, me adaptar para depois eu começar a me mexer e aí dentro, e o que eu realmente posso mudar, né? Porque eu não tenho controle sobre o que vai vir de fora, sobre a adversidade, mas eu tenho controle sobre mim. Aliás, né, a gente tem que ter menos expectativa com relação às coisas ruins ou o que vem de fora, porque a gente não tem esse controle. A gente tem que focar o nosso olhar na gente mesmo, né? E sempre de um sofrimento vem um crescimento, né? O resiliente não é um cara que ele saiu de uma situação, sofreu, passou e voltou ao estado que ele era. Não. Ele sempre volta para um estado melhorado. Vamos pegar de novo a escritora daquele livro. Ela voltou melhorada. Tão melhorada que hoje ela consegue ajudar pessoas que passaram por situações menores do que a dela, mas que também foram extremamente sofridas e ruins, né? Então, o resiliente, ele nunca volta para o estágio inicial. Ele volta para um estágio melhorado, mais avançado. Essa é a nossa diferença da resiliência da engenharia, né? O material volta para o estado anterior, nós não, voltamos para um estado diferente e melhorado, né? Então, nós temos que... O pensamento é o foco, não tem jeito, né? Não tem outra forma de lidar com a resiliência, senão pelo pensamento que é teu, que foi criado por você, que, portanto, você pode ter o controle dele, né? Então, eu vou falando aqui, vou descrevendo aqui algumas coisas para você ir testando.
né? Testa, veja o que você consegue, veja onde tá as dificuldades, depois escreve para mim e vamos crescendo aí com esse processo. Então, a primeira coisa, seja protagonista de você mesmo. Você é o centro da tua vida. O que isto aconteceu? Qual foi a minha participação nele? Não se coloque como vítima da tua vida. Se coloca como uma pessoa atuante que em algum momento, embora tenha vindo alguma coisa de fora, em algum momento teve uma participação tua. Eu sempre pergunto meus pacientes, qual foi a tua parcela nisso? Fulano é doido, ciclano é injusto, a situação foi ruim, mas qual foi a tua parcela? Às vezes ela foi bem pequenininha, mas é uma forma de você se apoderar de você e perceber que às vezes você faz escolhas que não são muito legais, né? A outra coisa, nós temos um mecanismo chamado intuição, que não é mágico, né? A intuição, na verdade, ela é a nossa parte emocional que foi ligada com a parte comportamental, corporal, e aí você tem um insight. Então, quando você vive uma situação, muitas vezes você passou por situação semelhante, muitas vezes você já pensou aquilo, então busca a tua intuição, faz esse rastreio aí na tua história, nas tuas memórias, e veja o que essa situação tem de parecida com a atual que você está vivendo, quais os recursos que você usou na época e o que você pode usar agora, né? Dê sempre um sentido para aquilo que está acontecendo. Eu sempre falo que as doenças, elas têm um significado filosófico. Os acontecimentos também. Não porque eu estou passando por isso, mas para quê? Porque quando eu faço a pergunta por quê, eu estou sendo racional. Agora, quando eu pergunto para que eu estou passando por isso, eu estou ativando uma outra parte do meu cérebro que é a emocional, que é a afetiva. E que quando às vezes eu tenho esse para quê, eu começo a perceber que eu repito algumas histórias, porque eu preciso acabar, eu preciso fechar. Então é muito importante você dar um sentido naquilo que você está vivendo e perguntar para que eu estou passando por isso. Não ficar com dó de você. Não ficar chorando, reclamando da vida, que a vida é injusta. A gente sabe de tudo isso. Mas não gasta energia com aquilo que você não vai resolver. Gasta com o que você pode mexer, que é dentro de você, né? Aceitar os erros e não julgá-los. A gente sempre tenta fazer o nosso melhor. Então, você fez o teu melhor. Naquele momento, você não tinha o conhecimento que você tem agora. Então, errou? Não deu certo? Vamos tirar o aprendizado disso para a gente não repetir, ok? Para a gente poder estar fazendo erros diferentes, né? Errar é uma forma diferente de chegar no certo. Tá aí o Benjamin Franklin para contar a história dele, né? As emoções da gente, elas são as nossas bússolas. Elas estão sempre dizendo se a gente está no caminho certo ou não. Diante de uma adversidade, presta atenção no que você está sentindo, que é aquela tal varredura, né? Se eu senti antes, se essa sensação é comum. De repente tem pessoas que têm uma autoestima lá no pé e elas estão sempre achando que tudo é pessoal. Então, se ela parar para pensar e perceber que, nossa, naquela situação eu me senti assim, nessa eu senti desse jeito, olha só como é que tá, ela vai perceber que é um movimento dela. Então, muitas vezes a situação não é do jeito que ela pensou, é do jeito que ela está imaginando, né? Espontaneidade e criatividade. Soluções, problemas, eles aparecem para a gente utilizar uma capacidade inata que nós temos e pouco desenvolvida e até, eu diria, pouco estimulada, que é a criatividade. Então, a criatividade foi feita para resolver problemas. A espontaneidade a espontaneidade e a criatividade são formas diferentes de você resolver problemas velhos. E assim, esses problemas nunca vão se repetir, nunca vão ficar velhos. Porque você está tendo sempre
um raciocínio dinâmico, um raciocínio atual, né? Então, o que você precisa desenvolver, em suma? Interpretar dificuldades como desafios, não como um obstáculo que você não possa interpolar. Dirigir a sua energia para enfrentar e não reclamar. Tirar proveito dessa dor para desenvolver novas habilidades que talvez você nem sabia que tinha. Muitas vezes acontece isso, né? E fortalecer outras que às vezes estava lá esquecida, que você nem sabia. Aprender a desenvolver o otimismo. É a visão de luz no fim do túnel. É o bom humor. É saber rir. É saber ver que a gente tem tantos dons dentro da gente que a gente não explora. É a gente desenvolver também a nossa autoconfiança. Nós não morremos até hoje, então é porque a gente é bom. Nós conseguimos passar por um monte de coisas, é porque a gente é bom. E muitas vezes, compartilhar a angústia. Às vezes, com essas ideias de que a gente é forte, que tem que ser forte, as pessoas não se abrem, elas ficam sofrendo sozinhas, sabe? Que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Compartilha, externaliza, porque quando você fala, você concretiza e você percebe coisas e você começa a refletir sobre os seus comportamentos. Então veja, através do sofrimento, a gente vai voltar uma pessoa mudada e mudada para melhor. Não com marcas negativas, mas com marcas positivas que vão fazer a gente para frente. E eu queria encerrar esse bate-papo com uma frase muito bonita que eu vi, que ela dizia assim, não sei o autor, tá, gente? Não é minha. Não tente eliminar completamente os estressores, porque eles sempre virão e se modificarão, e você terá que lidar com eles. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler nem escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Resiliência é a capacidade de aprender, desaprender e reaprender e voltar uma pessoa melhor, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre resiliência no mundo corporativo, para vocês verem como essa característica está tão importante, principalmente nessas eras que nós estamos vivendo, de tanta violência, tanto agora a época do coronavírus, que a resiliência está sendo uma capacidade que está sendo solicitada no mundo corporativo para pessoas, né, de cargos chaves. Então, eu vou estar fazendo um vídeo também sobre resiliência no mundo corporativo, tá? Por hora, ficamos aqui. Faça suas reflexões, pondere, escreva e vamos continuar trocando ideias para viver uma vida melhor. Um grande abraço a todos.